Só aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos. O nome desse projeto aqui é Lendo a Bíblia Inteira como se fosse a primeira vez. Se você está me vendo aqui a primeira vez, volta para a aula 0, lá tem as explicações, depois você volta para cá, tá? Para quem já me conhece, vamos lá, sem mais delongas. O que aconteceu, né? No último capítulo da Bíblia, nos últimos capítulos, né, que a gente leu, o que aconteceu? Um Deus disse, façamos, estranho, não teve Big Bang, né? Ele foi falando e as coisas foram sendo criadas, não teve explosão nenhuma. Os humanos deram ruim logo de cara, né? Logo na partida já deram ruim, comeram lá a maçã, maçã não, o fruto, que não era para comer. Deus disse que eles iam morrer, mas não matou, estranho. E a serpente inimiga, e aí surge uma promessa de Deus, né? De que nasceria o filho de uma mulher que pisaria na cabeça da serpente e a serpente morderia o calcanhar dessa pessoa. Vamos ver. O capítulo 4 de Gênesis já começa com o seguinte termo: o nascimento de Caim, Abel e Sete. Imagino que seja um desses que pise a cabeça da serpente, né? Vamos lá, então. Venha e veja com os seus próprios olhos, tá? Vamos lá. Lembrando, a tradução que eu uso é a ARC, Almeida Revista Corrigida, sugiro que você faça o mesmo. Mas eu só uso ela porque ela é mais bonita, mais clássica, tá? E aí faz mais sentido para a leitura aqui. Se tiver dúvida em alguma palavra, dá um Google aí rapidinho e resolve, fechou? Vamos lá. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Conheceu aqui pegou, né? Adão pegou Eva, esquece, e fez um filho chamado Caim. E ela diz, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim. E aconteceu ao cabo de 2 dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe 2 primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Opa! Um trouxe fruta da terra, o outro trouxe uma picanha. Esquece, picanha, não tem jeito. Mas foi a primeira picanha, o primeiro pedaço. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Ou seja, Caim viu que Deus aceitou a oferta da gordurinha, da picanha, e ficou bolado, ficou, sei lá, com inveja. E o Senhor disse a Caim, aquele que trouxe a fruta, né? Por que você se irou? E por que caiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o seu pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então Deus falou assim, né? Seguinte, o Caim, se você fizer certinho, enfim, não vai dar bom? Pô, me traz um negócio dedicado, especial, sou Deus, né? Criador dos céus e da terra. E aí Deus terminou falando assim, ó, vem cá, o pecado tá na espreita aí, filho. Você vai ser tendencioso para ele, mas você precisa dominar. E aí, no versículo 8 está escrito, ó, e falou Caim como o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Tô falando que a Bíblia é a melhor história que existe. Capítulo 4 já tem morte. Caim matou Abel. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Deus aqui se fez maluquinho, né? Fala a verdade, se fez maluquinho. Sabe? Um Deus que sabe tudo, pô. Não, onde que está teu irmão? Se fez maluquinho. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão.
quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Toma ali. Caim matou Abel, tomou logo uma praga de Deus. Deus logo declarou como é que seria a vida dele. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Olha que interessante. O próprio Deus que falou lá para Adão e Eva que eles morreriam quando eles fizessem o que ele falou para não fazer, que seria comer o fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles não morreram, aqui da mesma forma. Se comer um fruto, Deus já ficou bolado, matar alguém então, era para Deus ter matado logo Caim, logo de fato, né? E Caim estava esperando isso, parece, né? Porque ele mete aqui, ó. E será que todo aquele que me achar me matará? Isso quem falou foi Caim. Mas Deus falou assim, ó, quem for, qualquer que te matar será 7 vezes castigado. Ou seja, ainda matando alguém, o Senhor olha, Deus olha e fala assim para Caim, não, você não vai morrer não, tá? Você não vai morrer. Merecia, mas não. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Tá, Caim casou com uma mulher. Quem é essa mulher? Se realmente Eva é a mãe de todos os viventes, igual falou lá atrás, aqui deve ser alguma irmã dele, né? Vamos ver. De repente falou alguma coisa mais pra frente. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meujael. E aqui, ó, vai de gente em gente. Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Aí voltou. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. E Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então, ó, agricultura, em boiadeiro, esquece. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferreiro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão por me ferir, e a um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semelhante em lugar de... Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então Adão e Eva foram e tiveram o 3º filho, pelo que eu entendi. Acho que é, né? 3º filho. 7. 3º filho? Ué, mas Caim casou com quem aqui então? Depois vocês comentam aí o que vocês acharam disso. E a 7, mesmo também, nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Informação importante. O pessoal de Sete, lá da família de Sete, começou a invocar o nome do Senhor. Parece que criou uma divisão, né? Parece que a tropa de Caim foi para um lado, a tropa de Sete foi para outro. Vamos ver o que vai dar. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados.
E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. Que isso? E gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Adão, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. 930 anos, filho. Que é isso? Que ser humano é esse? E viveu 705 anos e gerou Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E aqui vai seguir uma sequenciazinha, ó. Vai dando quem foi a pessoa, quantos anos ela viveu, quais filhos ela teve, ela vai seguindo essa sequenciazinha, que é chatinho de ler, né? Chatinho de ler. Vou pular essa parte aqui então, tá? Tá. Vou voltar aqui, ó. Capítulo 5, 18. Voltar não, né? Eu vou avançar. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Parou. O pessoal está vivendo na casa dos 900, 1.800 anos, aí o cara de 300 anos vai e Deus leva para si. Enoque andou com Deus. Que história é essa? Conta nem como, pô. Esculachem. Fiquei curioso aqui. E viveu Metusalém 187 anos e gerou Lameque. E aí vai, gente, aí vai. E foram todos os dias de Metusalém, 969 anos, Lameque. Tá. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé, ok, Noé. Tudo bem. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. 500 anos fazendo filho. Tá brincando. Capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Filho de Deus e filho dos homens. Sabe, parece que foi aquela divisão, né, que a gente falou. Tem alguém que invoca Deus e tem alguém que não invoca. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí, os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram filé, foram para cima, né, e casaram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Pô, justificava, né? Não dá nem pra ficar bolado com Deus nessa situação. Pô, Deus faz a parada tudo certinho, tudo bonitinho, aquele esquema, não tem jeito. Adão, dá nome ao macaco, macaco. Dá nome ao boi, boi. Vai lá, ara, lavra a terra, pum. Só cuidando das paradinhas de Deus. E aí vai Eva dá aquele mole, que nem... Fala, seja sincero. Parece que Deus pesou a mão, né? Não parece que foi algo tão grave assim.
Mas ainda assim, mesmo não sendo algo grave, quando eles cometeram, parece que mudou alguma coisa dentro deles, né? Então eles começam a se esconder, coisa que eles não faziam. Então eles começam a colocar folhinha para tampar peitinho, periquito, papagaio. E eles ficam com medo de Deus, né? Coisa que não acontecia anteriormente. Então alguma coisa mudou por eles terem desobedecido às ordens de Deus. E aqui parece que já é um agravo disso, ó. Parece que aquilo lá foi sendo multiplicado, né? Já que eles são os pais de todo mundo, parece que foi uma herança genética quase. E aí vem aqui, ó, Deus no capítulo 6:5 falando que o Senhor viu a maldade do homem que se multiplicou sobre a terra e toda a imaginação do pensamento deles era má continuamente, sempre. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Filho, se arrependeu, o que será que vai fazer, hein? E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus deu um Ctrl Z. Tá voltando aqui, né? Vai apagar o que fez. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça. Beleza, Deus foi com a cara de Noé. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não tinha, mas estranho, né? Engraçado. No mesmo texto, quando fala que não só tinha corrupção, não tinha um que salvasse, Deus viu graça em alguém. Como é que pode, né? Parece que foi um movimento antecipado de Deus, né? Não se falou nada aqui do que Noé fez. Mas de alguma forma Deus olhou e falou assim: tá, você vai passar. Acho que é mais ou menos isso, a tal da graça, né? Parece que é isso. Então Noé não fez nada, vem Deus lá e pum, vou te salvar. Não é porque tu é bonzinho não, né? Vamos lá. Vamos ver se Noé é bonzinho mesmo. Vamos ver se vai contar da história de Noé. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados, e aqui são linguagens que depois vocês dão um Google aí e vê o que significa, né? Mas betume, se eu não me engano, é como se fosse um piche, um petróleo, um negócio preto que veda. E essas medidas aqui eu não vou saber de cabeça o que é não, mas enfim. Era um barcão, filho, era um barcão. Vê, dá um chat aí, vê se é maior que o Titanic ou não, não sei. Mas vamos lá, tá, 16. Farás uma arca, uma janela de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há o espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Eita. Vambora. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. MSC Cruzeiro. É isso, foi isso que Deus fez. E tem um pacto aqui também, hein? Pacto de sangue. Qual foi esse pacto aqui? E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservares vivo contigo. Macho e fêmea serão. Vai pegar um leãozinho macho, leãozinho fêmea e botar na arca. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil, de toda... Pegou geral, né? Pegou todo mundo. Para conservar a vida.
E tu toma para ti de toda a comida que se come, ajunta para ti e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Interessante. Acho que não foi citado ainda alguém que fez tudo conforme Deus mandou, né? Citou alguém que fez algo o que Deus não queria, né? Mas o que Deus não mandou, quer dizer, o que Deus mandou a pessoa fez, essa talvez seja a primeira pessoa que ia fazer. Vamos ver o que vai dar. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então, Deus está falando assim, ó, tu és justo, moleque, gostei de tu. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, e macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e a sua fêmea. Limpo ou não limpo? Qual foi? Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para te conservar em vida a semente sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Que chuva, filho! 40 dias e 40 noites chovendo. Ele vai arrasar a terra. Mas de alguma forma, Deus está considerando Noé justo. Então parece que ele não vai matar Noé, né? E era Noé da idade de 600 anos, toma-lhe, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, botou todo mundo para dentro, 7 dias, toma-lhe dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Me lembra aqui que logo lá atrás, quando Deus está criando os céus e a terra, lembra que ele divide água de cima e água de baixo, e no meio ele faz o céu. Será que tinha como se fosse um segundo mar assim no céu? Não sei. Hoje pra gente é loucura, né? Mas eu penso assim, cara, um negócio para inundar do jeito que ele tá falando aqui, não é a chuva normal, né? Chuva normal evaporou, tipo, ok, chegou lá, deu o limite da nuvem e chove, né? Vamos lá, estranho. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro, beleza, foi todo mundo. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2, beleza. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Então foi Deus que foi lá e fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. E aí já vem na minha mente assim, filha, até o Monte Everest? Eita cacete de agulha, quantidade de água, filho. Pode ser chuva normal um negócio desse, não. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras,
e de todo réptil que se roja é o quê? Não sei, acho que é rasteja, né? Se roja sobre a terra e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim, foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Choveu 40 dias e 40 noites. As águas que cobriram todos os montes da terra ficaram por lá 150 dias. E o que será que vai acontecer nos próximos capítulos, meu filho? Cacete! Estou fazendo um overview aqui. Beleza, ó. Adão e Eva tiveram filhos, já aconteceu a primeira morte. Abel agradou ao Senhor com a ofertinha dele, porque ele trouxe da primeira parte daquilo que ele tinha pegado, mas Caim parece que trouxe um fruto qualquer, não agradou, ficou bolado com Deus, matou o irmão de inveja. E aí vai, nasce um, nasce outro, nasceu 7, e aí parece que vai surgindo duas descendências, né? Uma que invoca o Senhor e outra que não invoca. E desse... bem falado, ó. Noé vem dessa descendência de 7. Então, ó, interessante. E aí tem um tal de Enoque no meio do caminho que Deus levou, chamou de arrasta para cima e tá com Deus. E é isso. Deus viu graça em Noé, pediu para ele fazer a arca, ele fez, botou os animais para dentro, junto com a família dele, junto com quem? Ele, a mulher, os filhos e as sogras e as noras, é isso? Ou as filhas e os genros, não sei. Depois vocês dão um review aí. E é isso, choveu de forma descomunal, uma chuva que a gente não vê hoje em dia. E aí por 150 dias essas águas prevaleceram. Então, finalizando aqui, lendo a Bíblia inteira como se fosse a primeira vez, quero um feedback de vocês, estou indo bem, não estou indo bem? E aí é o seguinte, façam perguntas, gerem demanda lá nos comentários, porque no próximo eu inicio com as dúvidas e questionamentos do primeiro, tá? Então, a pessoa que mandou mensagem lá no último vídeo que eu vi, ela estava falando que realmente parecia que a Terra tinha sido a primeira coisa da criação. E realmente parece, né? Se alguém discorda de alguma coisa por algum motivo de que foi falado aqui, dessa porção que a gente leu, manda lá que a gente conversa. Fechou? É isso, meus amigos. Mandem esse vídeo para alguém que está precisando ler a Bíblia, que está começando a ler a Bíblia, para o seu amigo ateu, para o seu amigo macumbeiro, para o seu amigo crente, para o seu amigo da igreja, para o seu amigo católico. Isso daqui muda vida. Eu estou fazendo um esforço intencional para ler ela como se fosse a primeira vez, para a gente ver o que de fato está escrito aqui, para a gente nunca mais ser enganado. Valeu, gente? Envia para o seu amigo. Abraço. Beijo.